Hoje o papo é sério. Vamos falar de um fenômeno que tomou conta das ruas e das concessionárias, o famoso efeito manada. É aquele comportamento que faz todo mundo correr atrás do mesmo carro, do mesmo SUV, só porque vende bem, desvaloriza pouco ou todo mundo tem. Mas será que isso é sinal de um bom negócio, ou de um erro coletivo disfarçado de tendência? Porque, olha, o fato de um carro ser o mais vendido não significa que ele seja o melhor. Significa apenas que ele foi o mais bem vendido, e isso faz toda a diferença. Tem muito SUV de shopping por aí sendo comprado na empolgação e vendido no desespero. E é exatamente sobre isso que a gente vai abrir o jogo hoje. Eu vou te mostrar os 5 campeões de venda que escondem verdadeiras bombas relógio. E quando eu digo bomba, não é exagero. São carros que parecem um sucesso do momento, mas que podem virar prejuízo pesado na revenda. Mas antes de começar a lista, se inscreve aí, vai. É rápido, ajuda o canal a crescer e ainda te livra de gastar uns bons milhares de reais evitando essas armadilhas que eu vou revelar. Agora sim, bora pro que interessa. A cilada da desvalorização, o verdadeiro preço de seguir a manada. Você compra o SUV da moda, o queridinho do momento, cheio de plaquinhas na concessionária dizendo líder de vendas. Você sai de lá se sentindo o rei da rua. Só que tem um detalhe, essa segurança é uma ilusão. Quando o mercado está lotado do mesmo modelo, adivinha? Na hora de vender, começa a guerra de preços. O carro que parecia valioso vira só mais um item encalhado nos classificados. É aí que a desvalorização morde, e morde forte. E para começar, vamos de um exemplo clássico, Hyundai Creta, o SUV que muita gente compra achando que é garantia de paz, mas na prática, pode virar uma dor de cabeça bem cara. O Creta é o típico carro com boa fama e um design polêmico. Parece que alguém tentou montar um SUV com peças de Lego e esqueceu de terminar. É bonito. Vai do gosto. Mas o problema real está na mecânica e no pós-venda. Primeiro ponto. O câmbio automático de 6 marchas das versões antigas. Não é um câmbio ruim, mas exige manutenção de verdade. E, claro, quase ninguém faz. O fluido precisa ser trocado religiosamente, e 90% dos donos ignoram isso. Adivinha o resultado? Falhas precoces na transmissão e um conserto que pode facilmente passar dos R$ 8.000. É o preço da comodidade mal cuidada. E não para por aí. As versões mais novas do Creta já enfrentaram recalls importantes, de falhas na central eletrônica até problemas graves nos freios. E vamos combinar, recall de freio é para tirar qualquer um do sério. Você confia sua vida ao carro e ele responde com um "foi mal aí, deu ruim no sistema de frenagem". E se você pensa que a versão mais cara é mais segura, se prepara. A Ultimate, topo de linha, é a que mais sofre com desvalorização. Você paga caro pela tecnologia, pelo conforto e pelos mimos, mas quando vai revender, ninguém quer saber. O comprador de usado só enxerga o IPVA alto e a manutenção cara. No fim das contas, você paga o luxo, e a desvalorização te cobra o dobro. E isso, meu amigo, é só o começo. Porque o próximo carro da lista vai te mostrar como o status pode ser a armadilha mais cara do mercado automotivo. Então segura aí, porque o que vem depois do Creta vai te fazer repensar tudo o que você acredita sobre carro popular, SUV e valor de revenda. Agora vamos falar de um carro que adora se achar, o Volkswagen T-Cross, o SUV que veste terno de luxo, mas usa cueca de carro popular. Esse é o clássico SUV de grife vendido como premium, cheio de marketing em cima do sobrenome alemão. Mas quando você olha por baixo da carroceria, ele usa a mesma base de carros bem mais baratos da Volkswagen. É tipo aquele amigo que vive parcelando o celular de 17.000, mas ainda mora na casa da sogra com reboco aparente. O T-Cross quer ser o que não é. Você paga preço de luxo para levar para casa um motor que, no fundo, é praticamente o mesmo dos ates da marca, só que disfarçado de SUV. E é aí que começa o problema, o preço da modernidade. O famoso motor 1.0 TSI de 3 cilindros tem fama de eficiente, esperto e econômico, e é mesmo. Mas basta sair da garantia para você descobrir o outro lado da moeda. Se der defeito, prepare o bolso, porque a manutenção é de carro grande. As velas e os bicos injetores não gostam de combustível ruim, e a turbina, que dá aquele empurrãozinho no desempenho, é caríssima. Quer ser moderno, beleza. Mas a conta chega. E não para por aí. Muitos donos relatam barulhos chatos na suspensão dianteira e na caixa de direção, sons insistentes, daqueles que fazem você desligar o som só para confirmar se é paranoia ou problema mesmo. As concessionárias enrolam,
Dizem que é característica do modelo, e o dono vai ficando com a pulga atrás da orelha. O detalhe é que, no mercado de usados, esses barulhos viram munição pro comprador. O cara chega e fala: ó, esse ruído aí vai me dar gasto, e te arranca R$ 5.000 no preço sem pensar duas vezes. Agora, quer ver o golpe final? A versão Igline 1.4, topo de linha, com seus 150 cavalos e toda a pompa, perde valor de forma assustadora porque? Simples. Quem compra carro usado quer custo-benefício, não cavalo extra. O comprador olha para você e pensa: por esse valor, eu pego um hatch zero. E pronto, o carro que você pagou caro por causa do status se transforma num negócio amargo na hora da revenda. Mas segura aí, porque o próximo carro da lista vai te mostrar como até as montadoras mais queridinhas estão vendendo prêmio em embalagem popular. E é aí que muita gente acaba caindo na armadilha achando que está fazendo o melhor negócio da vida. Agora, se o T-Cross é o Premium de grife, o próximo é o SUV da confiança, ou melhor, o pesadelo da frenagem. Tô falando do Chevrolet Tracker, o queridinho da GM, vendido como sinônimo de segurança, tecnologia e custo de manutenção acessível. Bonitinho, confortável, cheio de conectividade, mas com um segredinho que pode te deixar cara a cara com o para-choque do carro da frente. É que o sistema de freio do Tracker é tipo aquele amigo que sempre promete te ajudar na mudança e, na hora H, desaparece. Ele te deixa na mão justo quando você mais precisa. E tem dono que só descobre isso no susto. Quando pisa fundo no pedal, o carro não responde e o coração quase sai pela boca. E não é exagero não. Existem centenas de relatos de proprietários reclamando das falhas graves nos freios, principalmente em situações de emergência ou em piso molhado. O carro simplesmente não freia como deveria. É preciso aplicar uma força absurda no pedal para conseguir parar. E mesmo assim, o resultado muitas vezes é desesperador. As concessionárias até tentam corrigir o problema com ajustes e atualizações, mas a verdade é que a falha persiste. E o pior, estamos falando de um defeito que coloca vidas em risco. Um carro que não transmite confiança ao motorista perde o maior patrimônio que poderia ter, a credibilidade. E isso se reflete direto no mercado de usados, onde o Tracker já sofre forte desvalorização. E não acaba por aí. Além do freio que dá medo, o Tracker ainda sofre com ruídos crônicos nos freios traseiros e na suspensão. Aquele barulhinho irritante, de carro velho, que aparece toda vez que você passa num quebra-molas, e que vai comendo valor de revenda aos poucos, sem dó. Agora, se você pensa que o motor turbo vai salvar o jogo, segura o freio aí. As versões 1.0 e 1.2 turbo podem ser modernas e econômicas, mas fora da garantia, viram um pesadelo à parte. Muitos donos relatam problemas de lubrificação e barulhos estranhos que indicam desgaste prematuro. E quando chega a hora de mexer, o preço das peças originais da GM é um verdadeiro soco no estômago. Sabe aquele tipo de conta que dói tanto que você até prefere levar uma bolada no meio das pernas do que ver o orçamento da oficina? Pois é. O Tracker pode ser o SUV da confiança no comercial, mas na vida real, é bom manter as duas mãos firmes no volante, e o pé no freio, só se tiver coragem. E agora chegamos nele, o Nissan Kicks, o SUV do estilo moderno, do conforto, e da sentença de morte anunciada. Bonito. É econômico também. Mas se o Kicks fosse uma pessoa, seria aquele colega tranquilo, simpático e silencioso, que, quando você menos espera, te deixa com uma conta de R$ 30.000 no colo e um sorriso amarelo. O famoso câmbio CVT do Kicks é um clássico caso de amor e ódio. Enquanto funciona, é uma maravilha, suave, sem trancos, econômico. Mas quando resolve dar problema, amigo, parece que o carro tá te cobrando com juros tudo que economizou de gasolina. O CVT do Kicks é praticamente um contrato com data de validade escondida. Ele começa a reclamar justamente quando a garantia acaba. Coincidência? Pois é. E quando dá o diagnóstico na oficina, o mecânico até respira fundo antes de falar. Olha, vai ter que trocar a transmissão. E o valor? De 25 a 30 mil reais, dependendo do humor do orçamento. É o tipo de notícia que faz até o dono mais calmo querer abraçar o chão da concessionária. E para piorar, a Nissan é famosa por negar cobertura nesses casos, deixando o consumidor completamente na mão. Ou seja, você compra um carro que promete conforto e confiança, e acaba ganhando um boleto que parece uma entrada de apartamento. Mas calma que o CVT não é o único vilão. O Kicks ainda sofre com problemas crônicos na pintura, especialmente no branco perolizado. Muitos donos relatam descamação,
manchas e falhas mesmo em carros com baixa quilometragem. E quando você tenta resolver, a marca faz de conta que nunca ouviu falar do assunto. Resultado: o SUV perde o brilho, e o valor de revenda junto. Para fechar com chave de graxa, ainda tem os barulhos na caixa de direção. Aquele rangido irritante que parece o carro implorando para se aposentar. É desgaste prematuro, é folga, é dor de cabeça. Então, sim, o Kicks é bonito, confortável, econômico, mas também é o rei da lona. Um SUV que transforma o conforto em custo e o silêncio do CVT em gritaria no caixa da oficina. E agora chegou a hora de falar dele, o Jeep Renegade, o jipinho que se vende como aventureiro, mas que na real, é mais frequentador de estacionamento de shopping do que de trilha. O carro tem estilo, tem presença, passa aquela vibe de sou raiz, gosto de lama e aventura. Mas na prática, o máximo de off-road que ele encara é a lombada do condomínio. O Renegade virou um sucesso de vendas, e não dá para negar, o design conquistou muita gente, e o nome Jeep pesa. Mas por trás desse charme, mora um campeão de desvalorização e uma verdadeira máquina de dar problema elétrico. É aquele tipo de carro que parece invencível na propaganda, mas na vida real, vive sendo rebocado, e, de tanto aparecer no guincho, já devia ter programa de milhagem. E para piorar, o guincho que vai buscar o Renegade normalmente é um Fiat Uno. É tipo o aluno reprovado sendo salvo pelo calouro. Agora, se o seu Renegade tem um motor 1.8 e.torque, você sabe exatamente o que é sofrimento disfarçado de SUV. Esse motor é o rei da decepção, fraco, beberrão e completamente perdido no corpo pesado do carro. A sensação é de estar dirigindo um tanque, mas com o desempenho de um carrinho 1.0 em subida. Resultado: as versões com esse motor despencam de valor no mercado de usados. Ninguém quer pagar IPVA de SUV para andar com desempenho de hatch popular. E não para por aí. A eletrônica do Renegade é um show à parte, e não no bom sentido. Tem falha elétrica, sensor maluco, multimídia travando, e um painel que parece árvore de Natal de tanto aviso piscando. Tem hora que você nem sabe se o carro tá te alertando de um defeito ou se te convidou para uma rave. Mas o golpe final vem do trocador de calor do câmbio automático, um vilão silencioso e traiçoeiro. Muitos donos já descobriram da pior forma. Ele pode misturar o líquido de arrefecimento com o óleo da transmissão, e quando isso acontece, adeus câmbio. O prejuízo é daqueles que te faz repensar a vida, a compra e até o conceito de liberdade. A única forma de se proteger é fazer a troca preventiva desse trocador. Se não fizer, o estrago é seu, e o bolso vai sentir. O Renegade é o SUV que promete aventura, mas entrega boletos. É o carro que te conquista na vitrine, mas te abandona na estrada. E o mais curioso, mesmo com tudo isso, continua vendendo bem. Prova de que o marketing ainda é mais forte que a mecânica. E chegamos ao fim, aquele momento em que a verdade bate mais forte que o IPVA de SUV zero. E se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é simples: fugir da manada. Porque, meu amigo, seguir o que todo mundo compra é o atalho mais rápido pro arrependimento. Agora, claro, gosto é gosto. Cada um tem o seu, e senta onde quiser. Mas se mesmo depois de tudo isso você ainda quiser comprar um desses SUVs queridinhos das vitrines, tudo bem. Só faça isso com consciência. Pesquise, entenda os problemas crônicos, e de preferência, já separa de 10 a 20 mil reais num cantinho. Esse é o valor da surpresinha que pode aparecer logo depois da garantia acabar. Aqui a gente não tá dizendo para você não comprar, tá dizendo para você comprar sabendo no que tá se metendo. Porque o segredo de um bom negócio não é seguir o hype do momento, é conhecer o prejuízo antes dele te conhecer. Todos os carros têm seus defeitos, isso é fato. Mas tem uns que parecem feitos para testar sua paciência e seu limite no cartão de crédito. E o pior, o sucesso de venda só garante uma coisa: que daqui a uns 3 anos, você vai estar tentando vender o seu SUV junto com centenas de outros iguais, todos com o mesmo defeitinho de fábrica, e o comprador vai usar isso para te espremer no preço sem dó. Agora me conta aí nos comentários, qual desses carros já te deu dor de cabeça? E qual outro SUV famoso você acha que merecia estar nessa lista das maiores bombas do mercado? Ah, e se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, cuidado, o risco de cair em conversa de vendedor e comprar furada aumenta 300%. Aqui a gente fala o que as montadoras não querem que você saiba. Então se inscreve, deixa o like, comenta o que achou e compartilha com aquele amigo que vive dizendo que SUV é investimento.
E enquanto a galera se deixa levar pela propaganda, eu tô aqui, te ajudando a não cair em ciladas sobre 4 rodas. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, a verdade pode doer, mas é bem mais barata que o conserto do câmbio CVT.